O ministro da Economia, Paulo Guedes, entrega nesta terça-feira ao Congresso a primeira parte do texto da reforma tributária do governo. E para falar mais sobre as expectativas dessa proposta, nos atende gentilmente o deputado federal pelo PSL do Rio Grande do Sul e vice-líder do governo na Câmara, o Biratã Sanderson. Oi, deputado, como vai? Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Para nós sempre motivo de satisfação falar com vocês. Deputado, é uma proposta que unifica tributos, os tributos federais, PIS e COFINS. No entanto, como é que fica a questão dos estados? De que maneira o senhor acha que essa reforma pode contemplar também os estados, superando guerra fiscal, que é um debate muito antigo aqui no Brasil? A ideia, força da reforma tributária é retirar burocracia, simplificar o sistema tributário nacional. O nosso sistema tributário brasileiro é um dos mais complicados do mundo. São cerca de 80 tributos. São mais de 80 tributos, na verdade, entre impostos, contribuições e taxas. E esse emaranhado de normas, de leis, complica demais a atuação, sobretudo para quem quer produzir emprego, para quem quer gerar emprego, para quem quer produzir no Brasil. Então, a ideia de todos, tanto do projeto que está tramitando lá, da PEC que tramita no Senado, como da PEC que tramita na Câmara, como também do projeto de lei que deve ser encaminhado hoje pelo governo federal através do encaminhamento que o ministro Paulo Guedes deve fazer, primeiro, então, simplificar, retirar o excesso de burocracia e, com isso, colocar nesse processo maior transparência, evitando fraudes, evitando sonegação fiscal, evitando, inclusive, diminuindo, inclusive, corrupção. Agora, a outra ideia força é no sentido de unificar impostos ou tributos indiretos, aqueles que incidem, sobretudo, sobre consumo, e aí sim entraria a uniformização, a padronização do imposto, sobretudo do imposto sobre circulação de mercadorias, que é um imposto estadual, e com isso, com a unificação, nós teríamos aí o fim da guerra fiscal, onde um estado acaba atraindo empregos ou atraindo o sistema empresarial justamente dentro dessa guerra fiscal fratricida, porque, na verdade, atende um estado e desatende o outro, de modo que, então, a ideia Deputado, é fazer essa uniformização também. não, a minha questão também em relação, a gente fala em nova CPMF, mas seria um imposto sobre transações financeiras com um índice muito pequeno, enfim, mas de que forma é possível convencer a oposição em relação da necessidade desse imposto e também a população brasileira que não aguenta mais pagar tantos impostos e não vê o retorno que deveria haver? Claro. Surgiu, através, inclusive, do ministro Paulo Guedes, essa hipótese de ser recriada uma espécie de CPMF. Não seria CPMF, mas isso é uma hipótese. Alguns atores políticos, entre eles deputados e senadores, já se manifestaram contrários, então cabe ao Congresso dar a última palavra. Foi apenas uma ideia. Agora, nós precisamos levar em consideração a crise econômica que a pandemia já trouxe ao cenário econômico brasileiro. E ainda vai trazer. Então, dentro desse cenário, nós precisamos criar fontes novas de receitas sem aumentar a carga tributária no Brasil, que já é uma carga tributária relativamente alta. Nós temos hoje uma carga tributária que circula entre 35% e 36%. É a maior carga tributária de toda a América e é a 14ª maior carga tributária do mundo. Mas, como tu bem colocasse, o pior não é só a carga tributária alta. O pior ainda, algo que mais nos traz indignação, é a falta de retorno dessa tributação em serviços públicos. Nós pagamos aí 35% de carga tributária e num ranking de 30 países nós somos o último colocado em retorno tributário.
Então, essa relação carga tributária elevada com falta de serviços prestados faz com que a criação de uma CPMF ou de qualquer tipo de contribuição nesse sentido seja pouco provável. Deputado, o senhor mencionou aí a dificuldade pelo Pacto Federativo, né, as disputas entre estados e municípios e União, e agora a CPMF, que aí tem uma dificuldade de apelo popular. Uma outra dificuldade que eu vejo, eu queria perguntar ao senhor, é a questão do CBS mesmo, da contribuição de bens e serviços, uma espécie de IVA, né, de 12% para unificar o PIS e COFINS. Como é que fica as disputas entre setores? A gente sabe que comércio e indústria não se bicam quando o assunto é reforma tributária. Como o senhor está vendo esses obstáculos para a tramitação daqui para frente? Essas diferenças serão, na minha observação, serão tratadas dentro do Congresso Nacional, mas o fato é que cenários parecidos com o nosso, por exemplo, o comércio norte-americano possui um tratamento tributário igual para todos os segmentos da economia, seja indústria, seja comércio ou serviço. O agronegócio lá que possui, em alguns pontos, possui um tratamento diferenciado com relação a financiamento ou até a securitização. Agora, a tributação, ela deve ser, e será, na minha observação, será igual, haverá uma simetria de tratamento para todos os segmentos da economia. Isso aí, num primeiro momento, pode trazer certo desconforto, mas nós estamos pensando e trabalhando lá na frente, até porque essa reforma tributária, seja a PEC 45, que também está na Câmara, ou a PEC 110, que também está lá no Senado, ambas trazem um prazo de transição. Uma dá um prazo de transição de 10 anos e a outra dá um prazo de transição de 5 anos. Então, com o tempo, nós vamos fazendo as adaptações. O fato é que nós precisamos tirar esse emaranhado de leis e tributos dentro do sistema tributário brasileiro, isso aí afugenta investimentos, e no momento seguinte, nós trataríamos da diminuição do Estado com um forte programa de privatização, deixando com o Estado apenas os serviços essenciais, quais sejam segurança pública, educação e saúde. Todo o resto entregaríamos à iniciativa privada, sob controle e fiscalização do Estado, para, com essa diminuição do Estado, aí sim nós investirmos pesado na diminuição da carga tributária, diminuindo essa carga tributária que hoje chega a 35%, 36%, para algo em torno de 25%. Isso é um cenário de perspectiva. Então, com 10 pontos percentuais a menos, aí sim nós seríamos um país competitivo, em condições de gerar emprego, de atrair investimentos externos, sobretudo, e com isso diminuirmos injustiça social, diminuirmos falta de serviços como educação e saúde e trazermos a prosperidade tão almejada por todos. Deputado, uma última pergunta. A gente sabe, claro, ainda vivemos a pandemia, o Congresso trabalhando de forma remota, apesar de algumas sessões já presenciais, mas com poucos parlamentares, a maioria remota. De que forma a senhora acha que essa discussão sobre a reforma tributária será feita nesse segundo semestre? A senhora acha que é possível que a Câmara aprove essa proposta já nesse segundo semestre, ou essa discussão deve entrar o ano que vem, assim que passar a pandemia, com vacina e todos puderem voltar de forma presencial à Câmara, principalmente? Eu acredito que nós temos condições de fazer a votação, de fazer a discussão, a deliberação e a votação ainda esse ano. É uma matéria complexa, claro que é, mas todos os atores envolvidos, parlamento, segmentos da economia e o Poder Executivo Federal, o governo federal, no caso do governo Bolsonaro, estão totalmente dedicados e dispostos a fazer os esforços que cada parte precisa fazer para que esse projeto, essa proposta de emenda constitucional seja levada adiante. Então, tem condições materiais de se fazer o debate, porque o sistema adotado tanto na Câmara como no Senado é um sistema confiável. Nós já nos deparamos aí com
projetos cabulosos, projetos complexos, e conseguimos levar a bom termo. Então, condições físicas tem como fazer. Agora nós precisamos enfrentar algumas condições políticas. Alguns setores precisam ceder ou dar sua contribuição para que a reforma tributária, que é algo tão esperado por muitas gerações, essa reforma tributária espera-se desde 1988, ou seja, com a Constituição, são 32 anos que esse emaranhado de leis faz com que o Brasil seja um país que rejeite investimentos, considerando a burocracia, a falta de transparência, o excesso de controle estatal sobre empreendedores. Eu acho que temos condições sim de fazer. Deputado Biratã Sanderson, vice-líder do governo na Câmara, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Obrigado e um bom dia a todos.